olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por mais uma noite na tua casa. Te exaltamos pelo privilégio de te servir, Senhor. Nós somos teus filhos e aqui viemos para te adorar, para te bendizer. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós oramos também pedindo que toda resistência ao culto desta noite seja lançado por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que os teus anjos estejam presentes para juntos glorificarmos o teu nome. Faz o que te apraz. Senhor, salva, liberta, transforma. Usa aquele que há de pregar a tua palavra. Usa, Senhor, aqueles que hão de louvar o teu nome. Que tudo seja para a glória de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. E a igreja concorda dizendo amém. Se você pode, volte ao seu lugar. Vamos cantar o hino da nossa harpa cristã. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 39 da nossa harpa cristã. Hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro
Aleluia! Quantos têm esta viva esperança podem dar um glória a Jesus bem bonito? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nós leremos a partir do versículo 17. Pastor Charles lerá com os irmãos os versículos pares. Mateus 26, 17. Nós vamos ler sobre a última Páscoa e o estabelecimento da Santa Ceia do Senhor. Mateus 26, 17, quem já encontrou, diga amém. Amém. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado, iram para o Monte das Oliveiras. Uma vez mais o 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quantos adoram ao Senhor por sua palavra? Tetelestai, está consumado. A força do pecado acabou. Ele venceu. A morte não conteve o poder do próprio amor. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Mas ele veio, se entregou e nos livrou da escravidão do pecado. Hoje somos livres. Pela graça somos salvos. Está consumado. Foram 3 dias de silêncio. Mas enquanto pensavam que o mestre estava morto, ele estava apenas cumprindo sua missão. Foi ao inferno, tomou a chave da morte. E ao 3º dia, o túmulo está vazio. O nosso Senhor ressurgiu. Aleluia. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Ele me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas
filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu. Deus foi mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou tanto assim. Porque me amou. Jesus se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o que me amou tanto assim. Que me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Ao terceiro dia, o nosso Senhor e Salvador ressurgiu. O Rei dos Reis vive e reina para sempre. E Ele está poderosamente vivo. Rabone, meu Jesus ressuscitou. A cruz não pôde parar o meu Jesus. Ele está vivo. Ele é invencível, glorioso, santo, vitorioso, vencedor. Ele é o dono de todo o poder. Ele é o dono da vida. Jesus está vivo e Ele é a nossa esperança. Aleluia. Mesmo sem merecer, morreu pra eu viver. Na rude cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo. Senhor.
que você sabe onde está o meu Senhor. Maria reconheceu que era Cristo quando ele pelo nome a chamar. Agora ele está vivo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, não sou eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo. Já não sou eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo. Quem vive em mim é Cristo. Levanta a sua mão pro céu e diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Erga a sua mão pro céu e diga: Ele está vivo, poderosamente vivo. Oh, aleluia, Ele está poderosamente vivo e está entre nós, aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou para que nós fôssemos livres. Ele ressuscitou, vive entre nós. É adorado, exaltado e Ele reina. Não há nada que vença o nosso Senhor. Ele é poderoso, digno de honra e glória para todos sempre. Ele é grande, adorado, exaltado, Rei eterno. E jamais haverá outro igual. Ele é o príncipe da paz que nos salvou. Subiu aos céus e em breve voltará para nos buscar. Ele está entre nós, o Cordeiro venceu. Eu convido a igreja a ficar de pé nesta noite para nós adorarmos ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele
palmas para adorar ao nome do Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela participação especialíssima dos ministérios, cantando, adorando a Jesus de maneira tão linda esta noite? Dê um glória o mais bonito que você puder para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Cadê o irmão Diego? Onde está? Eu estou esperando o seu comando. Nós vamos agora servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. É uma oportunidade especialíssima que nós temos de ofertar. Você feche os seus olhos. Pai querido, nós vamos te servir esta hora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós te damos graças, porque é um privilégio poder participar desta obra. Pedimos também por aqueles que não podem ofertar. De um modo especial, Senhor, abre portas, abençoa o teu povo, multiplica as suas posses e que a tua igreja continue avançando sempre para a louvor e glória do nome de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos e o povo de Deus alegre e feliz diz amém. Sente adorando a Jesus, abra a sua boca para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome de Jesus Cristo. Caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então, uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus, aconteceu o que a medicina já desenganou. Tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus é. Discípulos da Enaim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos para enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, tocou nesse e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra sua família e sua casa, projetos do inferno e sofrendo quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada.
Aleluia. Ainda em pé, vamos receber o pregador da noite. Diga: Evangelista Eliardi. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Localize na sua Bíblia Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Como o texto é muito famoso, eu gostaria que a igreja lesse comigo em uma só voz. 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tome o teu assento, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos falar sobre lições do reino. De repente alguém estava esperando falar sobre Páscoa, mas se eu não me engano a penúltima mensagem que eu preguei na Diga ainda foi no Lemos Cunha. Eu falei sobre Páscoa, então o Espírito de Deus acendeu essa palavra no nosso coração. Lições do reino. O que é um reino, queridos? O reino é um estado que existe uma influência governamental de um rei, onde seus objetivos, sua vontade, sua natureza, suas leis, seus valores, sua cultura e uma cidadania que reflete a sua cultura prevalece. Isto é um reino. E com a queda do homem, o reino de Deus foi completamente prejudicado na face da terra. Quando Deus criou o homem, Deus estabeleceu para o homem viver limites. Deus colocou limites, deu livre-arbítrio, mas também colocou limites. Éden, você conhece a história. De todas as árvores que existem no jardim, vocês podem comer livremente, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus criou o homem para desenvolver com ele um relacionamento intrínseco, um relacionamento com o homem. Todavia, quando o homem peca, há uma ruptura, há um desligamento entre o homem e o Criador. O homem passa a viver uma vida completamente independente, emancipada do seu Criador. E foi para isso que o Filho de Deus, ele se manifestou, para resgatar alguns valores e estabelecer no meio do seu povo a cultura do reino de Deus. No grego, a palavra reino de Deus é basileia tuteu, reino de Deus. E eu gosto muito, porque o capítulo de número 6, ele vem destrinchando algumas características do reino de Deus. Embora ele só vai explicitar a palavra reino já no final, mas no capítulo 6 Jesus vem discorrendo sobre algumas características extraordinárias sobre o reino de Deus. 3 coisas que era muito comum e era até um símbolo de piedade dentro da cultura judaica, era as esmolas, era a oração, o jejum e as questões de oferta também. E Jesus vem discorrendo sobre tudo isso no capítulo de número 6. E eu gosto de algumas coisas que Jesus vai trabalhar. Dentro desse capítulo, Jesus vai falar sobre a ansiedade do homem. Quando que o reino de Deus ele deixa de ser estabelecido na vida do homem? É quando o homem deixa de viver a cultura do reino de Deus para viver a cultura do reino do eu. Presta atenção nisso que eu vou te falar, isso é muito interessante. Quando a gente fala de reino de Deus, é impossível existir o reino de Deus e não existir prioridade. No próprio versículo que nós lemos, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra primeiro, ela remete à prioridade. A primeira verdade que a gente precisa entender aqui é que o reino de Deus, ele precisa ser uma prioridade na nossa vida. Quando nós entendemos essa verdade, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. O grande problema é que a nossa geração é a geração que eu costumo chamar de a geração da ansiosidade. É uma geração ansiosa, que está ansiosa por muitas coisas. E Jesus vai discorrer sobre algumas delas aqui. Eu gosto da oração do Pai Nosso, quando ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
A primeira verdade que eu entendo desta palavra de Jesus, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus, a expressão Pai Nosso dá uma ideia de aproximação, a proximidade. E ao mesmo tempo, Jesus diz que está nos céus, que dá uma ideia de distanciamento. Ele está no céu, mas ele continua sendo nosso. Ele pode até estar longe, mas ele continua sendo nosso. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Ele é o teu Pai. Jesus ensinou a orarmos assim. Dentro da oração do Pai Nosso, a gente encontra algumas características extraordinárias acerca de lições do reino. Por exemplo, quando ele usa a expressão santificado seja o teu nome, às vezes parece ser algo muito superficial para nós. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia hebraica, e o que é a Bíblia hebraica? São os 39 livros do Antigo Testamento, que os judeus chamam de Taná, que era dividido em 3 partes, que era a Torá, que era a lei de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés, o Neviim, que eram os profetas, e os escritos, que eram os quetuvins. Dentro desta cultura veterotestamentária do Antigo Testamento, uma das formas de se santificar o nome do Senhor dentro do pensamento judaico era através da obediência. Então os judeus entendiam que quando eu obedeço aquilo que está na palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado no meio dos homens e santificado no meio dos homens. Você vai perceber isso pela própria palavra pecado, que no hebraico é ratá, que significa errar o alvo ou ficar aquém de um padrão. Eu gosto também de uma das definições da palavra transgressão, pechá, não é pessá é Páscoa, pechá, que significa rebelião, revolta contra o Criador. Também existe uma outra palavra para caracterizar esta palavra transgressão, que é maal, que significa aquele que ultrapassa um limite que foi estabelecido. Então quando Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Ele está dizendo, quando a minha vida reflete aquilo que está escrito na palavra de Deus, o nome do Senhor é santificado e glorificado no meio dos homens. Percebam, geralmente quando a gente começa a orar, eu gosto do William Hendrickson, que ele separa a oração do Pai Nosso em 6 partes. Mas atente para isso aqui que eu vou te falar. Quando a gente começa a orar, a gente já começa a orar assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, perdoa os nossos pecados. Percebam que a gente já começa pedindo perdão, não é verdade? Depois a gente diz assim: Senhor, nos dá a bênção que a gente tanto quer. Mesmo que seja unção, me dá unção do teu Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo teu Espírito Santo. Olha o modelo de oração que Jesus ensina para nós, quando ele diz: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Está exaltando aquele que está acima dos querubins. Ele diz: santificado seja o teu nome. Através de quê? Para a gente não é tão comum isso, mas os judeus entendiam, porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, entendiam isso perfeitamente. Todas as vezes que a Torá, Neviim, Ketuvim era cumprido, o nome do Senhor era santificado. Ele está dizendo que o teu nome seja santificado através da minha obediência, do meu exemplo e do meu testemunho entre nós. Aí ele diz assim: venha a nós o teu reino. Eles estão invocando o reino de Deus. E esta palavra venha a nós o teu reino é extraordinária, porque quando ele diz venha a nós o teu reino, ele está dizendo que venha a nós o teu governo, que o teu governo seja estabelecido no meio do teu povo, que o teu governo seja estabelecido na minha vida. Isso vai chocar, vai colidir com o que muita gente tem vivido. Eu vivo do jeito que eu quero, o pastor não manda em mim, eu falo o que eu quero na internet. Não, quando você está debaixo de um reino, você reflete a cultura desse reino. O reino do Senhor vem sobre a tua vida. Significa que você não está solto nesta terra. Você deve satisfação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Compreende isso? Entende essa verdade? Olha o modelo de oração. Pai nosso que está nos céus. Ele começa com obediência extraordinária. Santificado seja o teu nome através do meu testemunho. É isso que Jesus quer dizer. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Que o teu governo, a tua soberania seja absoluta sobre a minha vida. Agora posso te falar uma coisa, querido? Se existe coisa difícil, é você estar completamente dependente e inclinado ao governo de Deus. Primeiro, porque Deus não pensa como você pensa. O intelecto de Deus é maior do que o teu intelecto. Você caminha por aqui, caminho da razão. Deus vai por aqui, caminho da fé.
os propósitos dele, ele cumpre na tua vida, mas não explica como vai fazer. E eu acho isso extraordinário, porque, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. José do Egito, vou falar rápido sobre isso aqui. Tem 2 sonhos, né? Que Deus vai exaltar. Resumindo, você conhece a história, vou resumir. Ele tem um sonho e interpreta que Deus vai exaltá-lo. Só que antes disso, Deus não disse, vai ter uma caverna, ou vai ter uma cisterna, você vai ser vendido para o Egito, você vai como escravo, você vai passar por todo um processo. Deus não te explica processo, Ele diz, eu vou fazer, mas não te explica como vai fazer. E no decorrer das caminhadas e dos desertos da vida, parece que tudo, porque, irmão, guarda isso que eu vou te falar. Tem horas que você entra na tempestade, na luta, só porque resolveu obedecer. E aí todo mundo que está à tua volta diz, pula fora, cai fora. Você está indo sozinho por esse caminho, está vendo que vai se quebrar. Só que você não vive daquilo que sente, porque quem vive daquilo que sente oscila. Você vive daquilo que você sabe, e eu estou falando de certeza. Guarda isso que eu vou te falar. Opinião é aquilo que você sustenta, convicção é aquilo que sustenta você. Viva de convicção estabelecida na palavra de Deus, e você vai ter uma vida cheia de bênçãos de Deus. Então por que é tão difícil estar debaixo do governo de Deus? Porque o governo de Deus não é tão, talvez na nossa mente, a gente não consegue entender. O próprio profeta Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, você vai vivendo o processo, que a vontade que dá é você viver de uma forma humana. Esses dias, um amigo meu estava falando comigo há um tempo atrás, é um jovem pregador da palavra de Deus. E ele disse para mim, Eliardi, eu não quero viver de itinerância, eu não quero viver de nada disso. Então eu determinei, olha o que ele me disse, eu determinei que eu vou até os 40 anos, trabalhar igual um condenado, vou me aposentar, para depois eu viver só da obra de Deus, com aquilo que eu ganhei. E na hora que ele falou aquilo, eu fiquei quieto, porque a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Só que nessa ânsia, nessa busca desenfreada por uma estabilidade, porque todos nós desejamos isso, ele estava encostando, ele estava deixando de priorizar o reino de Deus. E eu confesso que quando ele me disse aquilo, eu senti vontade de conversar com ele, porque tem horas que o propósito de Deus, ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente acha que é. Está entendendo? Porque Deus vai além, ele enxerga o final da história, você só está enxergando o início dela. E aí eu não falei nada. Quando foi 2 meses depois, ele me liga desesperado. Eliardi, ele tinha 3 carros que ele comprou para fazer Uber. E aí as coisas começaram a dar errado. E ele disse para mim, Eliardi, falei, o que foi? E quando ele me ligou, o Espírito de Deus disse, agora tu não pode negar de falar o que eu tenho para falar com ele. E eu falei, fala meu amigo. E ele disse para mim, é impressionante. Eu tenho sido fiel ao Senhor, sou dizimista, mas as coisas começaram a dar tudo errado na minha vida. Bateu, os motoristas que estão trabalhando com os meus carros bateram, essa semana deu tudo errado. E eu só não abandonei a fé, porque eu sei em quem tenho crido. E eu disse para ele, segura o que eu vou te falar, que é muito forte, meu amigo. Ele disse, o quê? Eu aprendi com um professor meu, o professor Gilmar, que estava dando aula na convalidação. Uma vez ele falou algo muito forte. Ele disse assim, você pode escolher ter no bolso dinheiro ou mamão. Aí eu fiquei olhando e ele complementou o pensamento dizendo, dinheiro você tem no bolso quando você domina ele. Mamão você tem no bolso quando ele domina você. Eu disse para ele o seguinte, Deus não aceita te dividir com ninguém. Alabarachuri Kandarabi. Tem processos que começaram a acontecer na tua vida que você não está entendendo, mas Deus está dizendo, não te divido com ninguém. Quero te ensinar a ser dependente de mim. Quero te trazer de volta para o meu propósito. Não estou dizendo que você tem que abandonar os teus compromissos, não. Só que a questão toda é a prioridade. Quando nós aprendemos a depender do Senhor e colocar Deus como prioridade, você pode ser empresário, você pode ser rico, você pode viver o extraordinário de Deus, só que você não pode tirar aquilo que é de Deus, porque quando a crise bate, a primeira coisa que a gente tira é aquilo que é de Deus. O tempo, você tem tempo para ver Netflix, você tem tempo para ver todos os filmes, você tem tempo para ver uma série de coisas, mas a única coisa que você não tem mais tempo é para orar. Você tem tempo para fazer uma série de coisas e Deus está dizendo, eu quero que o meu reino seja estabelecido na tua vida.
Até quando vai fugir do meu propósito? Oh, Jecantoremanarassuriandarápia. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. Você imagina Deus dizendo, pastor Marcos, Miguel, Gabriel, faz isso, faz aquilo, faz... Eles dizem, não, Senhor, depois eu faço. Você imagina isso acontecendo no céu? Não. E por que a gente tem que fazer do jeito que a gente quer? Entende isso, irmãos? Lições extraordinárias que Deus quer revelar para nós. Quando o reino de Deus é estabelecido na nossa vida, primeira coisa que a gente tem que entender, Ele é a prioridade. Você tem um tempo do teu trabalho, graças a Deus por isso. Você tem um tempo de fazer tudo, mas não tire aquele tempo do Senhor. E você estará pronto para viver promessas inimagináveis. Oh, canto rebarasse. Segunda coisa, onde o reino de Deus chega, se tem obediência. Aí ele diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por terceiro, primeiro ele diz, santificado seja o teu nome. Depois venha a nós o teu reino, depois a tua vontade. Em quarto lugar, William Hendrickson diz, é agora que ele vai pedir a provisão. O pão nosso de cada dia. Olha quantas coisas ele veio pedindo antes de chegar no pão nosso, na provisão. Não deixa de pedir, porque isso é cultura de reino. Se você não pedir para Deus, você vai pedir para quem? Tem que ser para Ele. Só que isso não tem que ser uma prioridade, é consequência que vai acontecer naturalmente. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmãos, eu aprendi, e Deus tem me ensinado isso de forma extraordinária, que tem hora que para a gente viver o sobrenatural, a gente tem que se desprender daquilo que é natural. Deus está dizendo, para de ser um pouquinho racionalista demais. Oh, alabaxandarabe, confia no meu caráter, porque eu tenho coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinto, não nos induza à tentação. Quarto, sexto, mas livrai-nos do mal. Perceba a lista de prioridade que Jesus coloca aqui. Isso aqui é uma oração modelo. Jesus está nos ensinando. Eu aprendi, queridos, às vezes a gente lê lá Mateus 6,33 e acha que o texto foi largado, que o escriba, quando estava copiando, ele do nada falou, vou botar aqui Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra texto significa aquilo que foi tecido junto. Na Bíblia não existe texto sem contexto, está tudo interligado. O que Jesus começa falando no início, ele vai destrinchá-la no final. Então está tudo relacionado ao reino de Deus. Irmãos, eu acho isso aqui extraordinário. Por quê? Não é por nada não, irmão, mas uma das coisas que mais preocupa o homem é a estabilidade financeira. E Jesus vai bater demais nisso aqui. Você já reparou que durante o ministério de Jesus, Jesus nunca criticou outros deuses, mas contra o único Deus ele vai falar que é Mamon? Já reparou isso? Por quê? Porque Mamon mexe com o coração do homem. Porque se o homem não tiver cuidado, ele destrona Deus e coloca Mamon assentado. Mamon é o único Deus que Deus vai questionar. E ele coloca o dinheiro como um Deus. Não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. E eu repito aqui, dinheiro, você pode ter à vontade, só que a questão é você dominar ele. Mamon, você tem quando ele domina você. Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, é importante ter, sem que o ter te tenha. Entendeu? Pegou isso daí? O único Senhor que tem que ser estabelecido na tua vida é o Senhor Jesus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Percebe que no versículo 24 Jesus vem discorrendo quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e o outro há de amar, ao outro que se dedicará. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Aí o versículo 25, ele vem discorrendo a nossa preocupação diária, e isso aqui é formidável, é extraordinário. Por isso vos digo,
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, ou quanto ao vosso corpo, ou pelo que haver de vestir. Não é a vida muito mais que o mantimento e o corpo muito mais do que a vestimenta? Aí Jesus agora vai usar a natureza para dar um exemplo extraordinário. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de muitos mais valor vós do que elas? Percebam isso. Jesus está usando a própria natureza e ele está dizendo: quem sustenta todos os dias os pássaros, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, é o Senhor. E se Ele cuida dos pássaros e das ervas dos campos, Jesus sabe quantos quilos de feijão você gasta na tua casa diariamente. Ele sabe exatamente o valor da tua conta de luz. Ele sabe exatamente quanto que você gasta de internet. Ele sabe exatamente as tuas necessidades diárias. Então por que Ele há de algumas coisas têm faltado? Jesus está te dizendo: porque alguém está entronizado dentro da tua casa. Começa a tirar o teu coração daquilo que é físico, que é visível, que é palpável, e eu vou fazer coisas sobrenaturais acontecerem na tua vida. Todos nós, se não tivermos cuidado, a gente acaba caindo nisso aqui. A minha esposa sempre diz, quando começa a ficar ansioso, ela diz assim: está precisando orar, viu? Porque é impressionante, pastor Marcos. Quanto mais a gente ora, mais a gente depende de Deus. E quanto menos a gente ora, mais ansioso a gente fica. É impressionante como a oração é terapêutica. É extraordinário. Quando você ora, quando você jejua, parece que você se desprende daquilo que é terreno. Jesus está dizendo para alguém aqui: quando eu for a tua prioridade, se prepara para viver coisas sobrenaturais. Primeira lição do reino: onde o reino chega, ele é a prioridade. Segunda lição do reino: onde o reino chega, tem que existir obediência. Terceira lição do reino: onde o reino chega, há acesso e autoridade. E isso é extraordinário, porque não foi eu quem disse, foi Jesus. Mateus 16:19, ele diz: eu vos darei as chaves do reino dos céus. Ele está dizendo: eu vou dar a chave do reino para vocês, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Onde o reino de Deus chega, onde Deus é a nossa prioridade, Ele te dá acesso, chave. Ele está falando de chave. Quem é que tem chave da tua casa? É o teu filho de 5 anos? Não, ele não tem. Ele não tem por quê? Porque ele ainda não tem responsabilidade o suficiente para ter uma chave na mão. Quem tem a chave da tua casa é você e o seu marido, porque são pessoas que têm responsabilidade e autoridade para tal coisa. Nós recebemos a chave do reino de Deus. Isso fala de acessibilidade para pedir, para entrar, para sair, para ligar e para desligar, quando colocamos o reino como a nossa prioridade. E tem tanta gente que está há tanto tempo dentro da igreja e ainda não descobriu isso. Oh, alabarassuri andarabi. Sabe o que eu gosto tanto de Jesus, irmão? Que Jesus, ele é extraordinário. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu achar o texto aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você pode ler comigo aí? Olha o que ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que eu acho extraordinário dentro desta palavra: quando fores orar, entra no teu, talvez na sua versão esteja aposento, talvez na sua versão esteja quarto, na minha aqui está aposento. Você deve estar dizendo para o Senhor: tá bom, Senhor, o que isso significa? Eu acho isso aqui fenomenal, extraordinário. Por quê? Porque a palavra que Jesus usa aqui, quando ele diz no seu quarto, no seu aposento, se refere à sala do tesouro. No mundo greco-romano, isso aqui era um quarto secreto onde se guardava tesouros. O que Jesus está querendo dizer aqui? Eu acho engraçado
que no versículo de número 2, quando ele diz assim: quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. A palavra grega aqui, já receberam, é aporrussem, que era uma palavra grega usada para quando alguém fazia um trabalho e dava um cheque de pagamento, que Jesus está querendo dizer aqui. Essa passagem, palavra grega aporrussem, ela aparece 3 vezes dentro do contexto do capítulo 6. É quando eles derem esmola e fizer tocar diante dos homens, ou quando quiserem orar nas praças para se mostrar para as pessoas. Essa palavra aporrussem, quando Jesus usa, ele está dizendo: quando você faz para ser glorificado ou percebido pelos homens, você já recebeu o teu galardão. Isso significa que a tua oração não serve de absolutamente nada. Agora, que é algo mais forte do que isso, a palavra aposento, ou quarto, no grego é tameion, que significa entra no quarto secreto. E esse quarto secreto, dentro dessa palavra grega, significava sala do tesouro. Quando você faz e ninguém está te vendo, você tranca a porta do quarto e diz: Senhor meu Deus que estás nos céus. É o Senhor e você e o Senhor. Coisas no mundo espiritual começam a vir sobre a tua vida, tesouros espirituais. É por isso que eu estou te dizendo, e não só espirituais, mas materiais também. Quando você tranca a porta do teu quarto e gasta tempo no altar de Deus, você está preparado para receber tesouros inimagináveis da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário. E tem tanta gente que não faz ideia da preciosidade que é orar, que é falar com o Senhor. Isso tudo está em Mateus capítulo de número 6. Quando você faz isso, irmãos, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Aí ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino, o governo, a sua vontade, que ela seja estabelecida sobre a minha vida. Porque onde o reino de Deus, guarda isso que eu vou te falar, onde o reino de Deus não governa, o pecado governa. Que isso, Eliardi? Pecado governa e governa forte. É por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo de número 12 e 13, ele diz assim: portanto não reine o pecado em vosso corpo mortal. Quando ele diz assim, não reine o pecado, ele está dizendo que o pecado estabelece trono, governo, domínio. E guarda isso que eu vou te falar: em uma nação não existe 2 tronos, 2 soberanos, 2 absolutos, só pode existir um. Quem é que está reinando na tua vida? Buscai primeiro o reino, o governo. E é impossível você buscar o reino de Deus, a obediência a Deus e a sua palavra, e não ser submisso e obediente aos homens também. Isso tem que se refletir no teu comportamento. Entende a grandiosidade disso? O reino de Deus e a sua justiça, aquilo que está pautado na palavra de Deus. Uma vez um amigo meu, foi ontem à noite, ele me ligou, estava falando comigo, ele diz assim: eu quero que haja uma intervenção militar e que mate todos os bandidos e que faça, e crente, e que faça justiça e tal. Todos nós, com toda sinceridade, sem hipocrisia nenhuma, a gente quer que a justiça seja feita de verdade. O Rio de Janeiro está uma bagunça, é verdade, irmão? Hoje você não se sente mais tão à vontade de ir para algum lugar. Só que na hora que ele falou aquilo ali, o Espírito de Deus falou algo muito forte no meu coração. Guarda isso que eu vou te falar. A justiça do homem, ela é baseada na meritocracia. Se ele fizer coisa boa, ele vai merecer coisa boa. Se ele fizer coisa ruim, ele vai merecer coisa ruim. Isso é meritocracia. Eu e você, nós somos assim. Entende isso? Agora, como que o reino de Deus e a justiça de Deus é diferente? Porque a justiça de Deus, ela não é baseada em meritocracia, mas na misericórdia e na graça. Alabarás. Oh, dehere suriandaraia. Olabachuriandarabi. Tem muita gente que talvez para mim e para você já deveria estar debaixo da terra, mas Jesus olha e diz: foi meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Oh, jocandorece andarábia. O reino e a justiça. Aí ele diz: e as outras coisas. Está dentro do contexto, está amarrado, está tudo entrelaçado, está intrinsecamente ligado, foi tecido junto. Que outras coisas são essas? Não vos preocupeis pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Deus está dizendo, quando você cumprir o que está aqui, vai acontecer. Você já reparou que tem gente que
tem 30 e poucos currículos, tem uma capacidade extraordinária, já fez uma série de coisas. Eu conheço um que tem três formações acadêmicas e está desempregado. Roda e não sai do lugar. E eu não estou fazendo apologia aqui à teologia da derrota e da pobreza, não, irmão. Não é isso não, eu quero que você entenda. O que Deus está querendo ensinar para nós hoje aqui é ser dependente dEle. E continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer naturalmente. Porque não é só depender de Deus, como eu conheci um amigo não conhecido, que eu falava assim, e aí o trabalho e as coisas e tal. Ele dizia, estou na dependência do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo, ele estava todo dia na casa de um pedindo comida. Não é isso que eu estou falando não, viu, irmãos? Compreenda o que Deus está querendo nos ensinar aqui. Deus está querendo te ensinar que não é o teu poder de argumentação que vai abrir porta. Deus está querendo te ensinar que não são as tuas habilidades. Deus está querendo te ensinar que o segredo não é você, é quem está sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus, é noite de priorizarmos o reino. Fica de pé nesta noite. É noite de começarmos a viver coisas extraordinárias da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. Tem gente que está batendo em todas as portas possíveis e as portas não se abrem. Por quê? Porque ele priorizou todas as portas. E Deus está dizendo, me prioriza. Eu quero que você me priorize. Quando você começar a me priorizar, eu vou fazer coisas tremendas e extraordinárias na tua vida. Quero fazer 2 convites hoje aqui. O primeiro é alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou voltar para a presença do Senhor. É agora, não é depois, é agora. Sai do seu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. E venha acompanhado por alguém, que eu também quero orar por você. Sai do seu lugar e venha. Está vindo ali a primeira pessoa, está vindo já a segunda. Cadê a terceira? Vem, que Jesus quer fazer coisa grande na tua vida. Cadê o louvor? Letícia, eu não tenho nenhuma ideia, irmã Letícia. Às vezes eu penso, mas hoje eu não pensei não. Tá aqui a segunda vida para Jesus. Cadê a terceira? Vem depressa, que Jesus tem pressa em você. Oh, aleluia. Vem. Começa a viver o que Deus tem para a tua vida. Está chorando aqui à frente, irmãos. Segura só um pouquinho antes de cantar. Esse hino aí é forte, viu, irmã? Foi carne e sangue que te revelou, foi o próprio Espírito. Tem tudo a ver. Esse é o primeiro convite. O Espírito de Deus está ministrando no meu coração. Pessoas que têm andado ansiosas. Guarda isso que eu vou te falar. Aliás, tem muita gente, eu sei que tem. Se os músicos, se não for abusar muito da nobreza dos músicos, queria que abrisse um espaçozinho aqui, pelo menos nessa primeira parte aí. Irmão, você ser ansioso é normal. É normal. Por exemplo, você vai ter uma formatura tal dia, você fica ansioso, isso é normal. Você vai conhecer um lugar que você nunca conheceu. Você fica ansioso para conhecer esse lugar, né? Ai, tomara que passe logo o tempo, isso é normal, é natural. Quer casar e fica ansioso para casar, isso é natural. Só que o que não é natural, guarda isso que eu vou te falar. Oh, calabarassuri andarabi. É você deixar de viver o reino, as promessas, a prioridade de Deus na tua vida. Eu estou chamando crente aqui com síndrome do pensamento acelerado. Deita para dormir, não consegue descansar, fica pensando, coração preocupado, é muita coisa, não tem aquela paz no coração. Eu quero te chamar, sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Oh, alabarashuri andarábia. Eu estou sentindo de Deus de orar por pessoas nesse lugar, nesta noite. Sai do teu lugar. Deus está dizendo, chega de viver uma vida na superficialidade. Eu quero trazer um novo tempo de Deus sobre a tua vida. É tempo de você começar a viver a prioridade de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Só um pouquinho, a gente já vai cantar. Eu tô ansioso para cantar aqui. Eu amo esse hino. Só que ainda tem gente aqui dentro que estava afastado dos caminhos do Senhor.
ou que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te chamar, vem depressa. Aproveita que tem uma multidão aqui na frente, dá para você ficar mais escondido aqui. Tem gente que gosta de se esconder, então vem. Agora eu queria pedir para esses irmãos que estão aceitando Jesus, estão de joelho, para ficarem de pé, porque eu sei que tem mais gente vindo aqui. Isso, puxa eles mais para cá, para frente um pouquinho. Estão voltando, está voltando? Você também está voltando? 2 estão voltando para Jesus aqui. Cadê a terceira vida? Está vindo lá atrás. Alabaxandarábia. Eita, que Deus está nesse lugar. Cadê a terceira vida? Está vindo. Cadê a quarta vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. Vamos lá, louvor. Intimidade comigo não é como vencer. Vem, porque Jesus tem pressa na tua vida. Traz ela até aqui, serva de Deus. Isso, puxa ela até aqui à frente. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho. Tá vindo também? Não, ela não? Traz ela pra cá, Fernanda, por favor. Cadê a quarta vida para Jesus? Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, pode cantar, gente, agora pode. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Quando eu for sua prioridade, pode vir. Tá vindo aqui, tá vindo para Jesus lá atrás. Pode também contar comigo, seja lá para onde for. A quarta vida para Jesus está vindo ali atrás. Cadê a quinta? Sai do teu lugar e vem. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus na sua vida, sou o Deus na sua história. Ninguém há de sentar à mesa, enquanto de glória não há. Sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que receberia te revelar e me mostrar o meu segredo para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. Cadê a quinta vida para Jesus? Sai do teu lugar e venha, vem. Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não há. Segura um pouquinho. Eu sei que você ainda está aqui dentro hoje. Foi contigo que o Espírito de Deus ministrou durante a palavra. Você está se sentindo, eu tenho certeza do que eu estou falando, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que a igreja fechasse os olhos agora. Feche teus olhos aí, é guerra, irmãos. Oh, alabarassuriandaraba. Eu estou determinando nesta hora, na autoridade do nome que é sobre todo nome, que todas as cadeias sejam quebradas agora, partidas na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda fortaleza da mente seja quebrada agora. Eu estou declarando que vidas estão livres. Oh, alabarassuriandaraba. Espírito de Deus, a tua graça que é irresistível, venha tocar em corações dentro deste lugar nesta noite. É noite de encontro. Oh, labarassuriandaraba. É noite de vivenciarmos o teu governo sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que venha o teu reino e que seja absoluta a tua vontade sobre as nossas vidas dentro deste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4. Cadê a quinta vida? Eu estou te esperando. Saia do teu lugar e venha. Eu ainda quero orar pela tua vida. Tem alguém dentro desse grupo que está aqui dentro, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer isso agora? Tem alguém? Tem alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, estava afastado, quer fazer isso agora? Aí atrás, lá embaixo no telão, se tiver, vem rápido.
Jesus tem pressa na tua vida. Eliardo, eu estou com vergonha, muita gente. Chama alguém para vir contigo, mas venha, não deixe de vir. Deus te escolheu para viver promessas extraordinárias da parte dele, para experimentar coisas poderosas da parte dele. Agora guarda isso que eu vou te falar aqui. Eu vou orar, e nós sabemos que é o que eu falei aqui, é normal a gente ficar ansioso com muitas coisas. Só que não é normal quando essas coisas dominam a gente, quando essas coisas roubam o nosso sono, quando essas coisas tiram a nossa paz, quando essas coisas nos irritam, quando essas coisas nos tiram do propósito de Deus. E eu vou contar para vocês um conselho de Paulo aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. É isso que ele está falando. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Ele está dizendo que nós temos que viver esta alegria. Aí ele diz assim: seja a vossa equidade, a vossa justiça. Ele diz assim: notória a todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6: e não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Verso 7, eu amo demais esse texto: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero profetizar nesta noite, como profeta desta geração, que Deus está trazendo um tempo de paz para a tua vida. Toda inquietação que está te deixando fora do lugar, que limita a tua visão, eu estou te dizendo, vai cair por terra hoje. Jesus está te trazendo novamente para o propósito dele. Jesus está dizendo: é tempo de eu começar a trazer coisas extraordinárias para a tua vida. Feche os teus olhos, vocês que estão aqui à frente, mão direita para o céu, olhos fechados. Vocês que também estão aí atrás, todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós suplicamos nesta noite a paz que excede todo entendimento, aquela que vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Espírito de Deus, nós te suplicamos e nós repreendemos nesta noite toda ansiedade que é natural do homem, Pai querido, mas nós não aceitamos ser dominado por tal ansiedade, de maneira, Senhor, que isso venha roubar o nosso sono, de maneira, Senhor, que isso venha impedirmos de vivermos o teu sobrenatural. Não, Senhor, como profeta desta geração, eu estou rejeitando todo tipo de ação contrária à tua igreja e estou ministrando nesta noite, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, um tempo de paz do teu Espírito Santo. Nada vai nos tirar do teu propósito, nada vai nos tirar do centro da tua vontade, e estaremos prontos para viver o teu sobrenatural em nome do Senhor Jesus. 4 preciosas vidas para Jesus. Graças a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, em nome do nosso pastor presidente, pastor Eliseu Menezes, e quero fazer um convite para vocês. Domingo de manhã, 9 da manhã, nós estamos ali na sala de integração e discipulado. Eu gostaria muito de vê-los, ou na sala da 100ª ovelha. Nós temos uma sala destinada a quem já foi batizado em águas e está voltando. Antes de vocês descerem, porém, eu gostaria que vocês ficassem de frente para o auditório. Nós queremos celebrar a chegada de vocês. Quem está do lado acompanha essas pessoas, as mãos lá em cima, cruzando, vamos dizer: bem-vindos à família de Jesus. Juntos, bem-vindos à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. Quanto tempo longe? Muito tempo. Muitas lágrimas derramadas, não é? Por esse retorno.
esta noite o Pai te recebe de volta. A igreja te abraça. E Deus traz de volta tudo aquilo que você perdeu. Nós aprendemos nesta noite que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é diferente, não é? Lá na justiça do homem, quando faz o que é errado, morte. Com Deus, Ele usa de misericórdia. Nós vamos orar. Deus vira paz na tua vida agora. Tudo que passou, passou. E você vai começar uma vida nova em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai querido, uma vida preciosíssima está no teu altar. Nós oramos como igreja agora e pedimos o teu milagre. Aplica a esta vida o poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, que todas as amarras que aprendiam ao mundo de pecado sejam completamente removidas agora, desfeitas, e firma na tua casa e na tua presença. Nós oramos assim como igreja tua, no nome de Jesus, e a igreja confirma dizendo amém. Estenda as mãos, diga: irmã Edilza, bem-vinda de volta à família de Jesus. Que maravilha, aplauda o Senhor. Noite festiva, noite maravilhosa. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Minha gente, depois de tanta bênção esta noite, são apenas 8 horas e 1 minuto. É festa demais, não é? E você está saindo daqui abençoado? Então, sabe o que eu desejo para você? Uma semana plena das bênçãos de Deus e um caminhão de bênçãos na sua porta. Diga olhando dentro dos olhos, não olha para o pé, olha dentro dos olhos, diga: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu fizeste aqui hoje, ó Pai, pelas salvações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tu estejas abençoando as vidas. Senhor, neste momento apresentamos, Senhor, o Luiz Antônio, que se encontra, Senhor, internado, ó Pai, após um acidente de moto, ó Pai. Tu és o Deus que cura, ó Pai, tu és o médico dos médicos. Tu estejas, Senhor, operando ali naquele lugar, ó Pai, tu estejas operando um milagre, ó Pai, esteja curando, Senhor, o Luiz Antônio. Senhor, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, ó Pai, que possamos chegar em casa e encontrarmos tudo bem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos aqui reunidos dizemos amém. Diga: terça-feira, culto da palavra. Convide alguém e venha. Vamos abençoar Rio de Janeiro e Brasil. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil? Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.